verdadeiro discípulo de Cristo anda como Jesus andou. O versículo 6 diz assim: quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A palavra andar aqui no texto, ela não se refere a um deslocamento físico, não, mas a maneira como conduzimos a nossa vida. É viver como ele viveu, se comportar como ele se comportou. João aqui está afirmando com clareza que não basta apenas estarmos em Cristo, não basta apenas dizer que estamos em Cristo, não. As nossas atitudes precisam refletir os passos de Jesus. Andar como Jesus andou é muito mais do que não faltar a uma programação da igreja. Andar como Jesus andou é muito mais do que não faltar a um culto. Andar como Jesus andou é muito mais do que não faltar a reunião da célula. Andar como Jesus andou significa perdoar, quando seria muito mais fácil guardar mágoa. É amar quem não merece, servir quem não agradece, orar por quem nos persegue. É fazer o certo mesmo quando ninguém está nos vendo. É tratar as pessoas com graça e misericórdia, mesmo quando tudo dentro de nós clama por justiça ou vingança. É colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. É caminhar com santidade no mundo que celebra o pecado. É carregar a nossa cruz quando seria muito mais fácil abandoná-la. É servir a Deus e as pessoas por amor e não por interesse e muito menos por obrigação, porque foi exatamente o que Jesus fez por mim, por você. É dar sem esperar nada em troca, porque o verdadeiro amor não cobra nada. E quantas pessoas estão aí desanimadas, deixando de viver e de andar como Jesus andou, porque se frustrou com alguém, pelo fato de ter estendido as mãos um dia para uma pessoa que em seguida deu as costas para ela. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com o outro, mas tem a ver com Cristo, irmãos. Andar como Jesus andou é permitir que a vida dele se manifeste através da nossa vida. E a maior prova de que somos discípulos de Cristo não está nos nossos lábios, mas se revela através dos nossos passos. Recentemente, irmãos, eu li um livro, e eu confesso a você que esse livro, ele sacudiu a minha estrutura, mexeu aqui dentro, irmãos. Se você é um leitor, gosta de ler, anota o nome do livro aí, Em Seus Passos, o que faria Jesus? O livro começa com uma cena chocante, impactante, onde um homem pobre, desempregado, faminto, e que estava com a sua saúde completamente debilitada, esse homem caminha pelas ruas de uma cidade, ele procura ajuda nas casas, nas pessoas, ele vai de porta em porta, e a única coisa que esse homem encontra é desprezo e indiferença. Desesperado, esse homem, ele avista uma igreja, e ele pensa consigo mesmo, bom, ali provavelmente eu vou encontrar ajuda, eu vou encontrar alguém que possa estender as mãos para mim. E ele entra nessa igreja, o culto já havia começado, as pessoas começam a encarar ele. Era um homem que estava mal vestido, mal cheiroso, uma aparência ruim, debilitado fisicamente, na sua saúde. E aquele templo estava lotado, as pessoas bem vestidas, um lindo coral ali adorando a Deus. E ali, após aquela pregação bonita que o pastor fez, aquele homem se levanta. Ele olha e contempla o rosto das pessoas.
e ele percebe que a maioria dos que ali estavam eram pessoas aonde ele bateu em suas casas pedindo ajuda e, em troca, recebeu desprezo. E depois de ouvir aquela pregação, ele se levanta ali, ele começa a falar em alta voz, e ele faz a seguinte pergunta para a igreja: o que vocês realmente querem dizer quando dizem que seguem a Jesus? Porque eu pedi ajuda, bati em muitas portas, e nenhum de vocês estendeu as mãos para mim. Poucos dias depois, aquele homem que já estava com a sua saúde debilitada, o pastor ainda tentou cuidar dele, ajudar ele, mas ele não suportou, ele já estava muito fraco, muito debilitado, e aquele homem morreu. E aquelas palavras, elas começavam a ecoar ali, de forma devastadora no coração do pastor daquela igreja. E aquele pastor, tomado ali por um profundo senso de arrependimento, ele convoca a igreja e propõe um desafio. Ele vira para a igreja e diz assim: igreja, eu quero lançar um desafio aqui a partir de hoje. Eu quero que durante o próximo ano, começando hoje, durante um ano, toda a decisão que nós formos tomar, toda a atitude que nós formos ter, antes de tomar qualquer decisão, antes de ter qualquer atitude, a gente responda a seguinte pergunta: em meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus faria diante das decisões que eu preciso tomar, das escolhas que eu preciso fazer? E essa pergunta simples, irmãos, ela transforma aquela sociedade, ela transforma a vida dos membros daquela igreja, ela transforma a vida dos empresários, jornalistas que ali congregavam, dos cantores, dos levitas, políticos que eram membros daquela igreja, passaram a tomar decisões baseadas naquilo que Jesus faria se estivesse no lugar deles. Você já parou para analisar isso, irmão? A revolução que nós poderíamos provocar na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, se a gente decidisse colocar em prática o desafio que o pastor lançou para a igreja. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Eu quero dizer para vocês que negócios ali foram reestruturados, pessoas abandonaram suas carreiras que não apontavam em nada para Cristo, relacionamentos foram restaurados, pessoas começaram a abrir mão dos lucros injustos, dos status, das vaidades e dos pecados, e decidiram literalmente viver como Jesus viveria se estivesse em seu lugar. Sabe qual foi o resultado disso? Qual foi o fechamento desse desafio? Aquela igreja, aquela cidade, as cidades vizinhas, igrejas vizinhas, começaram a experimentar o maior avivamento da história. Vidas foram transformadas e uma grande multidão se rendeu a Jesus. E quanto a você, irmãos, será que você tem andado como Jesus andou? Será que as pessoas que convivem com você conseguem enxergar Jesus no modo de agir, na maneira que você fala? Será que as pessoas conseguem ver Jesus na forma como você trata quem está ao seu redor? Será que a forma como você trata a sua esposa? Será que a forma como você trata o seu marido? Será que a forma como você trata os seus filhos? Será que a forma como você trata o porteiro do seu condomínio? Será que a forma que você trata os seus funcionários? Será que a forma que você trata as pessoas com que você se relaciona?
é da mesma forma que Jesus trataria se ele estivesse no seu lugar? Será que o seu testemunho inspira as pessoas a se aproximarem de Jesus? Ou será que a forma como você tem vivido afasta as pessoas de Cristo? As suas prioridades revelam que Jesus, ele é o centro da sua vida? Ou será que aponta apenas para um Jesus que ocupa uma parte da sua história?